Fala pessoal, beleza? Que episódio incrível de MasterChef tivemos essa semana, né? Convidados super especiais. Só teria sido melhor se alguém do grupo da Tainan tivesse sido eliminado, né? Mas vamos comentar agora o episódio número 9, né? E começando pela primeira cena ali, a gente consegue ver que o chefe convidado foi o bonitão ali, né? O Rodrigo Oliveira. Ele já faz parte da família MasterChef, né? Então acabou que eles nem anunciaram, assim, tipo, geralmente começa a prova e os jurados chamam a pessoa para entrar pela porta, né? O convidado, aí todo mundo vira, olha, recebe a pessoa com palmas, né? Dessa vez o chefe convidado entrou junto com os jurados, né? Até porque o Rodrigo já foi jurado numa temporada do MasterChef, onde ele substituiu o Fogaça. Então ele foi ali para dar uma aula e foi uma senhora aula que ele deu ali, tá? Porque o tema da primeira prova era miúdos, né? E ele levou os pratos lá, né? E ele formou assim pratos muito bonitos, pratos incríveis, utilizando ingredientes assim que a maioria das pessoas despreza, né? E a gente vai ver que teve uma participante que tava desprezando totalmente o ingrediente. Tudo bem que tem coisa que a gente não gosta de fazer. Porém, se a gente tá em um programa, principalmente MasterChef, que tem essa linha desde a Paola Carosella, né, que é de aproveitar o máximo possível do ingrediente. Então pega um legume, então aproveita o caule, aproveita as folhas, aproveita a raiz, aproveita tudo, né? Então se a gente for levar pro lado assim dos animais, então a gente tem que aproveitar todos os miúdos ali, né? Não só a parte da barriga do porco, só aquela parte que de picanha, né? Assim, o do frango que a gente só aproveitaria a coxa lá. Ele fez prato incrível com moela, né? Até com tem uns coisas lá que eu nunca ouvi falar. Então, essa é a importância de trazer chefes renomados para o MasterChef, né, como convidados, para eles trazerem essa nova perspectiva, né, para a realidade brasileira, assim, da gente aproveitar melhor tudo que os ingredientes brasileiros têm a oferecer, né, diferentemente de um chefe que é um simples, um chefe não, no caso um convidado que é só chamado lá para o MasterChef para ganhar mais view nas redes sociais, né. O MasterChef ele é um programa culinário, então se for chamar convidado influencer, que seja um influencer na área da culinária, né? Tem uns que não tem noção nenhuma, só é chamado porque tem seguidor, né? Então, quando o convidado vai e dá uma aula da importância que o Rodrigo Oliveira deu, foi incrível, foi prazeroso de assistir. Sabe quando você assiste e aquele seu tempo tá sendo um investimento porque você vai aprendendo conforme ele vai falando? Então, foi um episódio incrível essa primeira parte. Então, pessoal, aí passando pra etapa da prova mesmo, né? Eles tinham que cozinhar em duplas, né? E para separar as duplas, o que aconteceu? Passaram um baú, né? Um gasofilaço, urna, não sei como que vocês chamam na região de vocês. Mas aí todo mundo tinha que tirar uma bolinha e quem tirasse a bolinha vermelha ia começar escolhendo a sua dupla, né? E adivinha quem tirou a bolinha vermelha? Exatamente, a Daniela, né? Tão odiada, tão amada. Vamos ver quem que ela escolheu de dupla. E a Daniela foi a primeira a escolher e ela escolheu. O Fogaça ainda falou assim: Daniela, escolha uma pessoa que acha que você vai ganhar dela, né? Aí ela falou assim: eu escolho o Felipe. Aí ela falou que, como eles fizeram a primeira prova juntos, né? Ficou uma intriga ali entre eles. Eu acho que esse daí vai durar até o final do programa, mas só que ela escolheu o Felipe M, né? Essa foi a dupla, eu acho que uma das mais importantes ali, né? Porque na internet, no Twitter, o pessoal tava falando pra Daniela mandar o Felipe pra eliminação, né? Tanto que aquele M, né, Felipe M, de mandado pra eliminação pela Daniela. Então foi bem legal, porque graças a Deus a Daniela conseguiu vencer e o Felipe foi realmente quase eliminado, né?
E depois que a Daniela escolheu, né? Aí, como ela ganhou o sorteio lá, ela poderia escolher qual seria a próxima pessoa a escolher a dupla. Então ela escolheu a Leonela, né? E a Leonela escolheu a dupla. Mas lembrem que quem ganhou a última prova no episódio passado foi o Rodrigo, né? Que ele ganhou o PIN. Então, quem ganha a prova sempre tem vantagem. E a vantagem do Rodrigo foi justamente escolher qual ingrediente, qual dupla iria cozinhar, né? Porque o chefe Rodrigo levou lá 6 ingredientes, né? E como nós tínhamos 12 participantes, cada dupla cozinharia um, né? Então, foram duelos bem acirrados. E como a gente vê que tem uma divisão clara ali das panelinhas, né, dos grupinhos, temos o grupo da Daniela, da Leonela e o grupo da Tainan, do Felipe M. Quem que a Leonela escolheu para duelar? Quem que vocês imaginam? Obviamente ela escolheu a Sofia, né? Então, ó, a Sofia ali do lado dela chegou até de cabecinha baixa ali, né? Talvez com medo de perder já. Então, vamos ver o que aconteceu mais, né? E pelo que eu entendi, a estratégia da Leonela foi sempre observar os outros participantes, né? Enquanto o Rodrigo ia falando, explicando, né, sobre cada um dos miúdos, ela percebia que os participantes ficavam suspirando assim, respirando meio estranho, né? E justamente demonstrar preocupação. Então ela aproveitou disso, viu quem estava se mostrando mais desesperado e acabou escolhendo a Sofia. Enfim, pessoal, tiveram 3 minutos de mercado padrão, né, com a notificaçãozinha lá e o sonzinho do iFood, e 1h30 de prova. O prato era fazer qualquer coisa, né, não era reprodução, então era uma prova de criatividade, utilizando os miúdos. E outra observação foi que quando voltaram do mercado, né, a Sofia já olhou para a bancada, ficou preocupada e falou que tinha esquecido o bucho, né, porque os miúdos dela e da Leonela que elas tinham que cozinhar era o bucho e tripa, né? Ela acabou pegando 2 pacotes de tripa ao invés de um pacote de tripa e um bucho. Então, ela já faltou com um ingrediente ali, né? Então, a Leonela poderia ganhar pela falta de ingrediente obrigatório da Sofia, né? Mas o que aconteceu? A Daniela, ela pensou assim, será que eu entrego esse ingrediente? Porque ela pegou, né, o bucho, então ela poderia dar pra Sofia ou não, né? Porque tudo depende de estratégia do jogo dela. E no final das contas, a Leonela foi lá e entregou o bucho pra Sofia, né? Ela usou pra ela, depois entregou metade lá. Ela entregou meio pacote praticamente lá pra Sofia. A Sofia ficou agradecida, falou que não esperava essa atitude por parte da Leonela, né? Mas aí a gente fica pensando assim também, né? Será que se a Leonela tivesse... Se a Leonela não tivesse dado o bucho pra Sofia, a Sofia teria alegado depois, na hora do julgamento lá, que ela foi pra eliminação só porque ela não pegou o ingrediente obrigatório e não pelo sabor da comida, né? Então, talvez a Leonela tenha entregado o bucho pra Sofia justamente pra não ter essa desculpa de que foi pra eliminação porque faltou o ingrediente ali, né? A Leonela ganhou da Sofia no sabor mesmo ali, né? Então, gente, durante a execução ali, né, da prova, os participantes estavam ali e uma das coisas que o pessoal comentou bastante também foi sobre a Tainan, né, que ela estava cozinhando, se eu não me engano, ela tinha pegado o fígado, né, ela contra o Felipe B. E ela, no meio da prova lá, ela tava fazendo, aí ela cheirava assim, começava a tossir, falava, nossa, eu tô quase vomitando. E, cara... Se a Paola tivesse ouvido isso, né, ela já teria dado uma bronca logo na Sofia, mas só que eu acho que nenhum dos chefes ouviu ela falando isso, né,
Até porque depois de uma senhora aula do Rodrigo Oliveira, ela falar um negócio desse, né? Sendo que era uma aula sobre respeitar os ingredientes e ela faltando com respeito. Tudo bem, é uma comida que não é comum para a maioria das pessoas, mas só que muita gente às vezes acaba só tendo dinheiro para comprar aquilo ali, né? E o MasterChef ele é um programa que justamente faz com que as pessoas é um desafio para as pessoas a transformarem ingredientes simples em um prato MasterChef, né? Então, assim, por mais ruim que seja um ingrediente, por mais que o ingrediente não seja comum na visão de quem está fazendo, ele tem que apresentar algo bom para os jurados e, logicamente, para quem está assistindo, né? Então, imagina se alguém que come muito fígado, né, que gosta de comer fígado, vê a Tainan falando um negócio desse, que ela quase vomitou só por estar manipulando ali o ingrediente, né? Isso é muita falta de respeito, principalmente num programa de rede nacional igual MasterChef. Gente, como se não bastasse, né? Teve uma outra cena aqui que a Tainan falou assim: Ah, Sofia, você que come, você que gosta, experimenta pra ver se esse é o sabor dessa merda. Cara, como que ela fala um negócio desse? Nossa, na hora que eu assisti eu falei assim, opa, como que eles deixaram passar isso? Nossa, tudo bem que foi um pi, assim, na hora que ela falou merda, né, mas, né, deu pra gente ver o que ela tinha falado. Então, assim, e o pior de tudo é que ela conseguiu cozinhar melhor do que o Felipe B e ela subiu pro mezanino. Esse foi o pior, que além de desrespeitar o ingrediente, ela ainda conseguiu o mezanino, né? Então, é complicado, mas só que a gente vê que no final de tudo, não importa o que você falou durante a prova, não importa se você tacou fogo na cozinha, se você cozinhou o prato saboroso, você vai pro mezanino, né? A gente consegue ver aqui que no final das contas o que importa é o sabor no final. E o pior é que, nossa, eu falei pior tantas vezes, mas só que quando teve a avaliação, o chefe Rodrigo falou que ela cozinhou com muito amor. A gente viu, né, todo esse amor dela aí, né, pelo ingrediente. Ah, outra observação, galera, eu tava até vendo aqui o Felipe B, né? Ele tava colocando os coraçõezinhos, assim, tipo, o espeto tava no meio do coração, né? Ele tava colocando os coraçõezinhos tudo em horizontal. Quando eu faço espetinho de coração de galinha, eu gosto de colocar os coraçõezinhos tudo na vertical, né? Eles acabam ocupando mais espaço, mas eles pelo menos ficam tudo em pezinho, tudo alinhado, né? Eu acho muito feio esse jeito aqui. Que ele colocou. E ele nem serviu no espeto, né? Porque em coraçãozinho de galinha a gente gosta de comer no espetinho, né? Que vai mordendo e arrastando assim. Mas desse jeito que ele fez, e pior, eu acho que ele até tinha tirado o espeto, se eu não me engano, na hora de servir. Ah, mas. Bom, foi pra eliminação, né? Fazer o quê? Mas só que só essa observação no espetinho dele. Ah, outra coisa que aconteceu aqui, né, pra variar com a Tainan, né, aqui teve uma cena que ela foi pegar alguma coisa no freezer, aí na hora que ela abriu, ó, vocês conseguem ver ali que tá caindo, né, o pé da Glória. O pé da Glória caiu ali, tava na geladeira, né, aí na hora que a Tainan abriu, puf, caiu, né, talvez não tava encaixado direito ali, né? Não tava estável. Aí na hora que abriu, acabou caindo, né? Infelizmente, o pé acabou caindo. Aí teve até um close da câmera, né? O pé no chão lá. E fazia parte dos ingredientes obrigatórios da Glória, né? Ela e do Guilherme. E o mais tranquilo de tudo foi que a Glória viu lá que tinha caído, né? E ela tava de boa, assim. Por quê? Porque ela tinha mais pé, né? Ela tinha preparado mais. Então, um outro não ia fazer diferença pra ela. Então, assim, cara, admiro muito o controle emocional da Glória. Até o oponente dela falou assim:
cara, Glória, o seu ingrediente caiu e você não tá desesperada? Aí ela falou assim, não, tá tranquilo, eu tô de boa aqui porque eu tenho mais outros pés ali que eu já deixei preparado. Né, então é muito legal, a Glória é bem divertida, né? Por isso que o pessoal gosta bastante dela. E partimos agora para a parte das avaliações, né? Esse daqui é o prato da Leonela, agora vamos ver o prato do Felipe. E esse aqui foi o prato do Felipe, né? E de acordo com os jurados, a beleza perdeu para a intensidade, né? Então não importa quão bonito estava o prato do Felipe, parece que estava cru, né, com arroz. Então durante a prova os chefes até falaram assim, vai dar tempo de chegar esse arroz, ele ainda colocou água fria, né, para cozinhar. Então acabou que a Daniela, graças a Deus, ela subiu pro mezanino, né? A Daniela ela é um dos potencial para chegar na final, viu? Ela tá bem forte mesmo. Então, a Leonela comentou depois, né, que na primeira prova que eles fizeram juntos, o Felipe ficou falando, que a Daniela não deixou ele cozinhar. Aí a Leonela falou assim, agora ela deixou ele cozinhar, né, chamou ele pro fight e ainda deitou ele no soco, né. E a próxima dupla a ser avaliada foi a Leonela e a Sofia, né, esse daqui é o prato da Leonela e esse aqui foi o prato que a Sofia apresentou. Enfim, o resultado foi que a Leonela foi pro mezanino, né? E depois cortou pra Sofia ela falando, eu nunca fiz mesmo, entreguei, tá saboroso, então eu tô tranquilo. Gente, não é possível. O mesmo argumento que os três ali, a Sofia, a Tainã e o... Acho que o Felipe não falou, mas só que a Sofia até não ficava falando direto. Eu nunca fiz isso. Que eu tô cozinhando algo que eu nunca fiz. Nunca ouvi falar disso. Nossa, é só um parente que gosta e eu nunca cozinhei isso. Então eu não sei qual sabor que tem que atingir, não sei. Gente, vamos lá. O nome do programa é Masterchef. Para isso, supõe-se que você tenha assistido algumas edições anteriores, antes de você fazer a sua inscrição, obviamente, e sabe que várias outras provas em outras temporadas já tivemos provas de miúdos, né? Se eu não me engano foi o Vitor Bourguignon uma vez que se ferrou numa prova de miúdos. Já tivemos provas de sobras, né? Que eles pegaram vários ingredientes que sobrou na geladeira lá e os participantes tinham que cozinhar. Então, assim, não é justificativa, né, falar que o ingrediente é desconhecido, porque do mesmo jeito que era desconhecido para você, era desconhecido para a maioria das pessoas ali, né? Então, essa desculpa esfarrapada dela não adianta. E esse aqui foi o prato da Tainã, né? E vamos ver como que ficou o prato do Felipe. Esse aqui foi o prato do Felipe. Lembra que eu falei que ele não tinha colocado no espetinho? Se ele tivesse feito no espetinho ali, eu acho que seria mais atrativo, né? Assim, o coração aberto desse jeito, eu acho que não é muito legal, não. Na próxima, se tiver alguma prova de coração, né, gente, quem for fazer, coloque no espetinho no formato vertical, tá? Por favor. E a nossa próxima dupla foi a Fernanda contra a Tereza, né? A Fernanda, nossa árbitra, esse daqui é o prato dela. E esse aqui foi o prato da Tereza, né? Então, enfim, a Fernanda ganhou, né? Marcou o gol e foi pro mezanino. O pessoal fica falando que tá insuportável, né? Toda vez que a Fernanda fala alguma coisa, é referência ao futebol, né? Como ela é árbitra. Mas, assim, eu vejo que é bem legal isso, porque dessa vez foi o Fogaça que falou, não foi a Fernanda que deu cartão vermelho pra alguém, né? Não expulsou ninguém ali, foi o Fogaça que falou que ela marcou um golaço. E esse da Fernanda são referências à profissão, que é algo mais leve do que o cara lá que era psicólogo ficava o tempo todo falando: como bom psicólogo eu acho isso, como bom psicólogo já analisei isso, já analisei aquilo. Então, assim, o da Fernanda, eu acho que essas referências à profissão dela, beleza, mas só que agora uma pessoa que fica falando da profissão dela o tempo todo, se dizendo que é bom, né, aí fica complicado. Aí naquele QG que o Raul faz com o eliminado, né, da semana, a eliminada desse episódio, que foi a Nayara, né, ela até comentou assim que tem umas pessoas que vão lá
para ganhar mais clientes, para ganhar likes, né? E algumas pessoas, assim, às vezes quer mudar de profissão, outras não, mas só que a maioria desses que já tem uma profissão de certo modo estável, né, acaba indo só pro MasterChef para ganhar visão lá do público, né? Próxima dupla foi o Rodrigo e a Nayara, né? O Rodrigo que foi o vencedor da última prova. E também teve dificuldade com peixe numa prova aí. E esse daqui foi o prato dele, né? E esse aqui foi o prato da Nayara, né? Nossa designer náutica milionária, né? Na avaliação deles, a Helena falou que não gostou muito de nenhum dos dois, né? Então acabou que eles tiveram que subir o menos pior, que no caso foi o Rodrigo. E tivemos a nossa próxima dupla, né? Que foi a Glória e o Guilherme. Esse daqui foi o prato da Glória. E esse aqui foi o prato do Guilherme, né? Os dois fizeram o prato ceviche, né? Brasil e Peru. Enfim, os dois pratos estavam bons, né? Diferente da dupla anterior, que nenhum dos pratos estava tão bom. Nesse daqui os dois pratos estavam bons, mas só que o do Guilherme teve uns destaques a mais, né? Que os chefes conseguiram brincar um pouco mais com sabores, então o Guilherme foi pro mezanino. E partimos para a prova de eliminação, né? Com essa fonte horrível que aparece gigante na tela. E a prova de eliminação foi Profiteroles. Tanto que uma figura histórica chamada Catarina de Médici diz a história, né, que ela foi uma precursora que mudou toda a confeitaria europeia, né? Então meio que ela é o símbolo dessa confeitaria francesa. E ela levou e banhou os profiteroles com uma calda de chocolate que tinha lá. Mas o nosso convidado mais especial que ela ainda está por vir. Então, gente, aí quando a Helena falou, né, que a rainha Catarina de Médici, lá de Florença, né, viveu no século XVI, aí começaram a falar, né, que a Glória fez escola com ela, só porque a Glória é a mais velha do grupo, né, eles ficam meio que zoando, né, com esse negócio de que ela tem muita idade, que por isso, de certo modo, ela seria mais fraca, né. E, assim, não é legal ficar falando da idade dos outros, né? Tanto que quem foi elogiado na última prova, né, que foi com o Rodrigo ali, ele falou, se a Glória se ela continuar cozinhando desse jeito, ela não vai ser eliminada. Então, outras pessoas ali têm muito mais chance de ser eliminada do que a Glória, né? Tomem cuidado com quem vocês ficam fazendo essas brincadeirinhas. Então, o nosso convidado especial dessa prova de confeitaria foi o César Yukio, né? E quando a Helena foi anunciar a entrada dela, ela falou assim, vamos receber o César Yuko. Eu acho que o nome dele é César Yukio, né? Não é Yuko. Yuko é outra participante do MasterChef lá, tailandesa, que depois do MasterChef virou tradutor de traficante, não é? Não, e o comentário da Tereza aqui, né? Ela falou assim, quando eu assisti o MasterChef Confeitaria, eu vi o César lá e eu torcia pra ele, né? E, logicamente, ela foi um dos destaques, né? Ela ganhou o PIN, né, nessa prova de confeitaria, porque ela fez a chucrim, o recheio ali da profiterole de matcha, né? Que é um dos ingredientes que o César mais usou na temporada dele. Então, assim, né, graças a Deus a Tereza soube utilizar as vezes que ela assistiu de MasterChef pra poder colocar no MasterChef onde ela tá participando, né? Porque teve umas outras vezes lá o arroz de polvo que ela não soube o ponto, né? Então, graças a Deus ela tá mais focada agora, né? Nesse MasterChef. Agora sim, ela tá mostrando que estudou o MasterChef, que assistiu as temporadas anteriores, porque até a repescagem lá, ninguém tava dando nada pra Tereza, não. Não, gente, esse negócio de assistir o MasterChef anteriormente, né, no QG MasterChef, que é do Raul que apresenta, ele tava entrevistando a Nayara, que foi eliminada do dia, né, da semana, e ela falando assim, nossa, a gente tava conversando lá entre uma gravação e outra, e tinha participante que nunca tinha assistido MasterChef, e tá ali cozinhando, né? Então ela fala assim, que realmente é aquele pessoal que só tá atrás de likes, né? Aí ela citou, parece que o cowboy lá, André, se eu não me engano, e a Glória. Eles falaram
assim, eles nunca assistiram um episódio de MasterChef e se inscreveram no MasterChef, né? Só pra ganhar likes. E o da Glória parece que ela entrou por causa do filho dela, né? Pra dar mais audiência, assim, pro filho. Então a motivação dela foi o filho, né? E não ela mesma. O pessoal tava falando assim, né, sobre isso, mas só que eu dei uma pesquisada lá no Instagram e do jeito que eles tinham falado ali no MasterChef, parecia que o filho dela era um encostado, que tava só abandonou o trabalho, né? Que tava só fazendo um videozinho pra internet esperando fazer sucesso. Mas não é bem assim, não. O filho dela tem bastante visualização lá, né? Ele faz receitas. Aí num comentáriozinho lá de um perfil do TikTok que eu vi, ele falou assim que a Glória só tinha falado aquilo em relação ao canal dele no YouTube, mas só que no Instagram e no TikTok ele tá indo bem. Ele só não teve tanto sucesso que ela falou lá no programa, né, no canal do YouTube só. Então, assim, já não temos aquela imagem dele que era só um filho encostado na mãe, né? E nessa prova tiveram os famosos 3 minutos de mercado, né? Geralmente quando é prova de confeitaria, assim, os participantes já recebem a cesta, né? Nas bancadas com os ingredientes. Dessa vez eles tinham que ir pro mercado, né? E tiveram 1h30 de prova para fazer o profiteroles, né? Que é a massa choux com recheio de sorvete e uma calda de chocolate. Então são 3 etapas, né? Massa, recheio e a calda. E a Glória estava procurando matcha, porque ela queria fazer sorvete de matcha, né? Mas ela não estava encontrando matcha no mercado. Pra quem não sabe o que é matcha, não sei quantos matcha eu falei nessa última etapa, mas o matcha, ele é um pozinho verde, né? Que o pessoal usa pra fazer chá. Então eles colocam umas colherzinhas na água fervente, né? Não sei se é água fervente ou água quente, mas só que é como se fosse o Nescau dos japoneses, né? Coloca no líquido, na água ou no leite, mistura e bebe. Basicamente é isso, o matchazinho, né? Gente, como toda prova, o mezanino nunca lava a boca. Meu Deus, tá chato isso já. O Edson podia cortar essa parte do mezanino falando e coloca só o chefe dando bronca neles também. Mas tá muito chato. Toda prova é porque, assim, podia cortar o microfone deles, né? Em toda vez que eles fossem comentar lá do mezanino. Porque um comenta e depois o outro comenta em cima e aí fica aquela mistura de vozes. Parece que você tá na sala da 5ª série, de tanta bagunça que fica. Os chefes até falaram assim, nossa, e como que tá essa prova em grupo aí, né, pra Nayara? Porque ela tava mais perto ali do mezanino, na bancada, né, mais próxima do mezanino, e ela tava direto conversando ali com o pessoal, mas aí o César vai falar uma coisa bem importante no final, na hora da avaliação. E aqui nós vemos quem pegou todo o matcha do mercado, né? Né, Tereza? Pegou todo o matcha e não deixou nem um pouquinho pra Glória fazer sorvete de matcha, né? Porque o César gosta de matcha. Na temporada dele ele fazia muita receita com esses ingredientes asiáticos, né? Aqui a gente percebe que a Tereza fez uma craquelã, né, em cima, ó, e você percebe aqui, ó, que tem algumas choux que estão com esse disquinho por cima, né? Esse disquinho é açúcar, manteiga e farinha, né? E basicamente você coloca em cima da choux antes de colocar no forno, que aí ele forma uma camadinha bem crocante. Então isso daí dá toda a diferença no resultado final, né? Tanto que a Tereza ganhou por causa, além de estar um conjunto todo bom, mas só que teve esse diferencial que só ela que fez, nenhum outro participante fez essa craquelã. Não, aí cortou pra 1h do Guilherme falando, né, que ele fica muito irritado, que só faltava a Daniela descer e fazer as coisas lá pro Felipe P, né? E assim, ele não fala nada quando ela tá dando todas as dicas lá pro cowboy, pros outros participantes lá, pros amiguinhos dele, ele não se irrita, né? Só se irrita quando é com os outros. E outra coisa, vocês estão reparando que o Guilherme tá de regata de novo? O Raul, ele falou no QG do MasterChef, né, que regata não se usa pra cozinhar. Concordo com o Raul, regata você deveria usar só na sua casa, porque deveria ser socialmente reprovado você sair de casa, sair do seu quarto de camiseta regata. Gente, e a Glória aqui
não colocou o baldezinho na sorveteira, né? Ela jogou o líquido direto na sorveteira, porque precisa colocar o baldinho para depois girar, aí você tira o baldinho e coloca no ultra, né? Ali ela esqueceu de colocar aquele baldinho e ela teve que virar a sorveteira em cima do baldinho ali para poder salvar o sorvete, mas só que nesse processo ela acabou perdendo pelo menos metade de todo o líquido do sorvete ali, né? Gente, o único chu assim, que eu vou mostrar aqui, né, que ficou realmente bonito foi esse da Teresa. Olha só a camadinha ali do craquelin, que bonito que ficou, né, as cores que ela usou. Obviamente ela ia ganhar, né, ainda mais com o César ali, que ele ama matcha, então, tecnicamente e sabor, a Teresa foi espetacular nesse daqui, né. Então, gente, só pra destacar aqui, né, o César deu uma bronca na hora que ele foi falar do prato da Nayara, né, mas só que é uma bronca que serviu pra todo mundo, né, que eles falam assim, ele falou bem assim, que é pra prestar atenção no que o jurado tá falando, porque o jurado quer que você entregue o melhor possível, e quem tá no mezanino não tá cozinhando, a pessoa às vezes só tá palpitando ali, né, então quem que você vai escolher, o jurado que quer que você entregue o melhor, ou o seu concorrente que tá lá em cima, por mais que ele seja amigo, ele acaba sendo um concorrente a longo prazo, né? Porque até chegar na final, quem vai ganhar vai ser só uma pessoa. Né, então o recado ali do César foi dado, né? Escute mais os jurados. Tanto que a Nayara foi eliminada porque ela escutou tanto o mezanino que a massa dela ficou com sabor de queijo, né? E ela acabou sendo eliminada. Gente, no próximo episódio, né, rolou um VTzinho do próximo episódio e teremos Evaristo Costa, olha só, ele foi apresentador do jornal Hoje, né? Ele vai estar apresentando o nosso leilão do MasterChef. E uma novidade, galera, não é tão novidade do MasterChef, mas só que apareceu um trecho da Helena falando que teve um participante que não entregou, né, e que por isso ele será desclassificado. E não sei, provavelmente vai ser na prova de gelatina, né? Eles mostraram lá que tem tipo uns bolos de vidro, né? Bolo de gelatina. Deve ser naquela prova, o participante não deve ter entregue. Ou deve ter caído, né? Como já aconteceu. Mas enfim, aguardamos vocês na próxima semana para mais um Comentando MasterChef. Deixe seu like, comentário e até a próxima. Tchau, galera!